viva! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Receba as nossas saudações de acordo ao horário. Nós somos o programa Nossa Catubela, estamos no ar hoje para mais uma edição e com um convidado super especial. Antes que entremos para a apresentação do nosso convidado, vamos falar dos nossos parceiros. Estamos a falar da Osvalda Decoração, Decor para Brilhar e a Gráfica Coimbra. Estes são os nossos parceiros que tudo fazem para que o programa se mantenha firme todas as quintas-feiras, 10 horas pontualmente. Aproveitar também e saudar o pessoal que está do outro lado, você que está a nos ver a partir do Facebook, do nosso canal do YouTube, Onjango TV. Obrigado pela sua presença do outro lado, que nós estaremos aqui sempre de tal forma a garantirmos um programa de qualidade. O nosso convidado chama-se José Alfredo Sapo. Ele que é docente universitário, autor de uma obra que lá mais para frente nós vamos falar e também economista. E o nosso tema de hoje é como empreender em tempo de crise. Dr. Sapo, obrigado por ter aceito o nosso convite. O programa Nossa Catubela está feliz com a sua presença. Muito obrigado. Muito obrigado. É sempre um prazer estar a abordar tema ligado ao impacto da nossa economia. Aqui com as vossas figuras, vossos ilustres, dizer que também é um motivo de muita satisfação, porque com o nosso pouco conhecimento queremos naturalmente partilhar e fazer com que as nossas mentes se transformem para naturalmente conseguir atingir os objetivos muito bem definidos. Se me permite já entrar no âmago da questão, devo dizer que é daqueles temas bastante atuante. E pronto, nós enquanto académicos temos a responsabilidade de tecer as nossas considerações relativamente aqui a terminologia empreendedorismo, ou seja, falar de empreendedorismo, naturalmente teremos de evocar vários setores que acabam por trazer consigo uma interligação sobre o termo empreendedorismo. Repare que já há um tempo para cá que nós temos estado a debater-se sobre o tema, tanto na academia, tanto onde nós lecionamos, quanto aos vários encontros de conhecimento, precisamente em termos de debates, palestras nacionais e internacionais, porque o professor Sapo também dá aula na Universidade Guinense, numa faculdade de Economia, após a nossa defesa de doutoramento em 2021, na Universidade Portucalense, Porto. Tivemos o privilégio de receber um convite a esta universidade e felizmente por via online temos estado a contribuir com o nosso pouco conhecimento a esta universidade. Desde já mando um abraço muito grande ao Dr. Manuel, que é o reitor da Universidade de Economia, portanto, guinense, e dizer que daqui a alguns meses voltarei novamente à cidade guinense. E cito aqui esta universidade propositada porque lançamos um artigo científico naquela mesma universidade que fala sobre o empreendedorismo. Então, é sempre um motivo de satisfação abordar questões ligadas ao empreendedorismo. Ora, primeiro gostávamos de passar aqui a mensagem sobre a conceituação do empreendedorismo para naturalmente sabermos onde estamos, onde pretendemos ir. Ora, empreendedor, alguém que é empreendedor, é aquele que inova. O empreendedor é aquele que cria as ideias. Só se vai
transformar um empresário quando as ideias saírem, portanto, do papel para a prática. É possível alguém ser empreendedor e, ao mesmo tempo, empresário. Mas não é possível, também é possível, posso aqui ter, alguém ser empresário e não empreendedor. Ou seja, eu ter dinheiro, eu tenho dinheiro, o senhor Antônio ter a ideia, eu comprar a ideia e transformar numa grande empresa. Mas é possível alguém ser empreendedor sem que seja empresário. Porque o empreendedor, do ponto de vista conceitual, é aquele que cria um negócio, aquele que pensa, aquele que tem a capacidade de dizer, olha, eu fiz um estudo de mercado, um estudo de viabilidade. Quando eu falo aqui estudo de viabilidade, serei obrigatoriamente buscar aqui 4 pontos interessantes, que é o ponto forte, o ponto fraco, as ameaças e as oportunidades. Ora, pegando nessas 4 balizas, naturalmente se pode idealizar aspectos internos e aspectos externos dentro do negócio. Posso dizer assim, nesta rua do Benfica, hipoteticamente Rua 11, passa muitas viaturas, então tem aí um restaurante, então é possível eu, por exemplo, colocar uma estação de serviço, porque avaliei que pode ser benéfico no ponto de vista da localização daquele negócio. Portanto, eu criei a ideia, mas não tenho dinheiro, mas eu tenho a ideia, então eu sou um empreendedor. Agora, poderei transformar essa ideia em prática caso apareça alguém com dinheiro para poder injetar sobre esta ideia criada por mim. Espero que de facto consiga aqui portanto, fazer compreender, porque tem-se a ideia de que empreendedor, aquele que já tem a empresa, em algum momento ele pode ficar assim indeciso, mas eu sou empresário ou empreendedor? E mesmo nesta senda em que eu gostava de fazer a pergunta se existem em Angola mais empreendedores ou mais empresários, por causa mesmo desta confusão. Eu serei obrigado a buscar aqui um autor muito badalado no nosso panorama portanto, econômico, o Max Weber. O Max Weber ele define, por exemplo, a empresa como um conjunto de recursos humano, financeiro, material, estratégico, com finalidade de minimizar os custos e maximizar o valor da empresa. Portanto, quando eu falo aqui valor da empresa, estarei a evocar o lucro e a qualidade do produto ou serviço que estarei a vender. Partindo desse pressuposto, ok? Dá para poder compreender em que circunstância nós, angolanos, a maior parte, estamos inseridos. Repare que, por exemplo, o senhor Antônio abra uma cantina. E nessa cantina, portanto, tem a estrutura, tem a mercadoria, que são os produtos, as gasosas e as cervejas, e tem uma moça a atender. Esse é empresário. Só que dentro das classificações de empresa, vamos poder encontrar empresa de pequena, média e grande dimensão. Ele pode estar inserido no tipo de empresa de pequena dimensão, mas não deixa de ser empresa. Só que ele tem um volume de negócio diminuta. Só que ele não está a profissionalizar o tipo de atividade que faz. No ponto de vista mais prático, diria o seguinte: se você não valoriza o teu negócio, não espera que alguém o valorize.
Você é o primeiro a acreditar naquilo que estás a fazer. Você é o primeiro a dizer que eu sou empresário. Porque o conceito de empresa eu cumpri. Eu tenho patrimônio, pode ser alugado ou não, é um patrimônio. Dentro do conceito de empresa, está lá, tem recursos humanos, tem lá a senhora a atender, porque eu pago o salário na senhora. Tem o recurso estratégico, que são as ideias que eu vou sempre mudando, tendo em conta a desenvoltura do meu negócio. Então, eu devo valorizar aquilo que estou a fazer. Agora, muitas das vezes, o que nos remete em uma reflexão muito profunda é, de facto, a maneira como é dividido as empresas. A empresa pode ser formal ou informal. Portanto, aí é uma outra discussão. Só é formal quando essa mesma empresa... repare que o conceito mantém-se. Agora, a discussão se é formal ou informal só se transforma formal quando aquela cantina, aquela loja está legalizada. Por via do Ministério do Comércio, se for atividade comercial. E necessariamente terá que pagar aqui alguma quota, algum imposto para o Estado. Por sua vez, seguindo esses critérios, estaria dentro do tipo de empresa formal. Caso contrário, estaria na informalidade. Logo, não vai deixar de ser empresa, porque do conceito de empresa. Só que nos tipos de empresa, ele não se alinha como uma verdadeira empresa, porque não está legalizado. Todavia, quero também manifestar aqui o apreço relativamente à conceitualização de empresa dentro do empreendedorismo, atenção, porque já disse aqui que um empresário pode ser ao mesmo tempo empresário e empreendedor, ou seja, é ele que inova, é ele que injeta o dinheiro para se transformar em prática. Então, podemos dizer o empresário também empreendedor. Então, mas não necessariamente o empreendedor ser empresário. Podíamos evoluir no verdadeiro empresário. Quem é o verdadeiro empresário? Eu tenho estado a dizer nos nossos debates, nas nossas TVs e até nas rádios, dizer que o verdadeiro empresário é aquele que leva a sua atividade como a única exclusiva profissão. Alguém pode dizer, mas doutor Sapa, então quem tem uma loja há 10, 20 anos, como é que vais dizer que não é verdadeiro empresário? Parece uma utopia, mas é a lógica do mundo contemporâneo sobre as economias modernas. Repare que um empresário, vamos buscar aqui, para precisar aqui uma interpretação mais lógica. Um empresário que, para além de ter aquela empresa, é professor, ou é médico. É professor, ou é médico, ou uma outra profissão. Mas tem um supermercado. A capacidade de ele prestar atenção sobre o supermercado vai reduzir, porque ele vai ter que dividir o tempo. Ele vai ter que, às 13 horas, ir dar aulas. No regresso são 17 horas. Quando ir para o supermercado, provavelmente encontra fechado. Não, mas professor Sapa, existem empresas que contratam os grandes gestores, os consultores, os contabilistas, então não precisa que ele esteja aí.
Por um lado, até posso concordar. Posso concordar e pode ter sucesso. Atenção, aqui a discussão não é sucesso. A discussão é se é um verdadeiro empresário. Os manuais de economia nos remetem de que um verdadeiro empresário é aquele que exerce aquela atividade como a única, exclusivamente a sua profissão. Implica dizer que se eu me dedicar meramente na gestão do meu supermercado, a probabilidade é maior de eu ter bons resultados. Porque eu vou ter o acompanhamento, eu vou fazê-lo com muito amor, eu vou olhar aquilo como a única fonte de rendimento. A passo que, se tiver de dividir com outras atividades, vamos poder perceber que tanto naquela atividade não vou fazer bem, quanto na minha atividade empresarial também não irei fazê-lo da melhor forma possível. E não é vão que os gestores públicos, quando assumem compromisso de uma determinada gestão de coisa pública, remetem a vida empresarial e outras atividades para lá, de lado. É mesmo para se dedicar exclusivamente àquela responsabilidade que lhe é incumbido. Todavia, é essencial que nós olhemos as profissões nesse sentido. Eu tenho estado a dizer, meio a sério, meio a brincar, que em Angola falta de tudo um pouco. Ou seja, quem tiver negócio, quem tiver dinheiro para abrir um determinado investimento, consegue, porque o mercado é literalmente fértil. A discussão que podemos colocar mais para lá, provavelmente, poderá ser a nível do poder de compras. Será que o angolano tem poder de compras suficiente para adquirir aquele ou outro produto? Será que o investimento que o senhor João abriu neste momento é oportuno? Tá? Se de facto houver um bom estudo do mercado. Por isso, enquanto consultor empresarial, nós procuramos sempre forma a aconselhar os empresários, os empreendedores, aqueles que de facto querem abrir um negócio, antes de o fazer, consulte o consultor empresarial. Porque pode lhe valer para a vida, pode lhe dar sugestões mais sustentável, capaz de pôr em prática, portanto, o seu negócio, porque naquele negócio houve uma aplicabilidade de dinheiro. Então temos que acompanhar e fazer bem aonde o indivíduo acabou por disponibilizar algum dinheiro, tempo suficiente para naturalmente encontrar resultados positivos. Doutor, a conversa está boa, vamos dar um espaço para o nosso intervalo. São apenas 2 minutinhos, vamos e voltamos. Você que está do outro lado a acompanhar, aproveita beber uma água, um sumo, que nós voltaremos na nossa segunda parte. Catumbela, minha terra natal, estou no morro e vejo a marginal. Oh, que bela terra. Meu pai, minha mãe, pé na estrada, todo dia nessa estrada, pé na estrada, todo dia nessa estrada, pé na estrada, todo dia nessa estrada. Catumbela, minha terra natal, estou no morro e vejo a marginal. Oh, que bela terra. Viva! Regressamos para a nossa segunda parte. Então você que está aí do outro lado, seja novamente bem-vindo ao nosso programa. E hoje o nosso convidado é o Dr. Saba, o economista. Quem não conhece o Dr. Saba, a partir de hoje vai conhecê-lo. Mas acredito que muita gente conhece o doutor. Doutor, antes de partirmos para o intervalo, nós estávamos a falar sobre a questão se há mais empresários ou há mais empreendedores.
E nesta vou já colocar outra pergunta. Que avaliação faz sobre os empreendedores de Angola e em particular da província de Benguela? Bom, devo confessar que ainda assim temos estado a perder algum número de empresários em Angola, essencialmente em Benguela, por conta da situação econômica que o país enfrenta. Porque confesso que não é fácil ser um verdadeiro empresário, portanto, essencialmente aqui em Angola. Porque abrir empresa, todo mundo consegue abrir, o problema é manter. Ter a capacidade de pagar salário, ter a capacidade de pagar aquelas despesas, portanto, correntes, pagar imposto sem desencadear o fisco, capacidade de ter saúde financeira no ponto de vista daquilo que tem que ver com a poupança por parte da empresa. Portanto, isso aqui é difícil. É óbvio que nessas dificuldades também surgem, portanto, aqueles indivíduos mais visionários, aqueles investidores visionários, que com pouco dinheiro conseguem abrir um negóciozito capaz de, portanto, assumir alguma necessidade primária. Mas, no cômputo geral, devo confessar que o nosso executivo tem programas que, de facto, canaliza aquilo que é a transformação da pequena, portanto, das empresas de pequena dimensão para se tornar grande. Só que muitas das vezes o que acontece é o excesso de burocracia para poder, para essas empresas de pequenas dimensão, ter o benefício com juros bonificados e para sustentar aquilo que tem que ver com os desafios do mercado. E isso, naturalmente, e nós, enquanto académicos, temos a responsabilidade de aconselhar já o Executivo, primando naquilo que tem que ver com os 3 pilares importantes da função da gestão, que é planear, organizar, dirigir e controlar. Não basta só criar planos para poder comatar uma determinada situação. É importante que haja o acompanhamento, que está lá a organização, direção, e depois controlar, para teres a capacidade de avaliar se de facto aquele projeto, aquele programa que implementou, teve ou não impacto na vida dos empresários. Eu não conheço nenhum país que atingiu a excelência no ponto de vista de crescimento econômico sem contar com a classe empresarial. E eu, quando falo aqui crescimento econômico, eu olho nos indicadores macroeconômicos. Portanto, os indicadores macroeconômicos é o PIB, PNB, renda per capita. Portanto, se não tiveres, se não tiver patente esses 3 indicadores, não é possível a tua economia crescer. E quando eu falo aqui desses 3, estaria naturalmente a dizer, quando eu falo PIB, que é o Produto Interno Bruto, estou a olhar no ponto de vista de consumo. Hoje as famílias consomem mais ou menos? Claro que menos. Por quê? Porque as suas rendas, que é salário, é diminuta perante os desafios que o próprio mercado oferece. Hoje o angolano está a produzir mais? Não, está a produzir menos. Está a produzir menos por via das empresas. Ok? Porque as empresas só aumentam a sua produção quando há quantidades de cliente interessado para adquirir aquele determinado produto. Portanto, onde é que o cliente vai sair se não tem o poder de compra? Então, há aqui essa dicotomia. Havendo essa dicotomia, não é possível nós termos um crescimento acima de 2%. Ou seja, o ano 2024, com relação ao 2023, o 2024 será muito mais difícil com relação ao 2023. Por quê? Porque, dia após dia, o poder de compra dos angolanos tem estado cada vez mais a aumentar. E a diminuir, desculpe. E isso pode naturalmente beliscar o tal desenvolvimento econômico que se quer. Porque não é possível ter o desenvolvimento econômico sem que, de facto, não tenha o tal crescimento econômico. E eu tenho estado a dizer, inclusive a aconselhar o Fundo Soberano, não, o Fundo Monetário Internacional, portanto aquela organização, que tem bons especialistas, mas tem estado a falhar mesmo, e eu estou à vontade em dizer isso, e aconselhar o FMI, porque se calhar podem dizer, mas o professor sabe, porque eles são mais experientes. Mais experientes como? Eles são doutores, eu sou doutor, estou a falar. Eu conheço Angola, a economia angolana. Portanto, eles não conhecem a economia angolana, conhecem a economia norte-americana.
entendo eu que a projeção que fizeram 2023 para 2024, repare que projetaram mais de 4% em termos de crescimento. Angola, eu em 2023 havia dito que não passaríamos de 2% em termos de crescimento. Há 2 meses, um dos representantes do FMI retificou a sua projeção para 2024, passando a 3%. Está quase a chegar a 2%. Implica dizer que pode demorar, mas vai acreditar na minha abordagem, porque nós apresentamos um artigo científico a falar tecnicamente por que não vai passar acima de 2%. Então, estamos a falar de economia. A economia tem regras próprias para podermos fazer análise. E única, exclusivamente, a análise interna que se pode fazer é por via dos indicadores macroeconômicos. A análise externa é por via da capacidade que as empresas de grande porto, portanto em Angola, estou a falar concretamente da Sonangol, que controla as empresas petrolíferas, vendem os produtos para o exterior, e se o exterior, que são os verdadeiros clientes, terão a capacidade de adquirir aquele produto ao preço que for estabelecida. Mas também é preciso nós lembrarmos que Angola está fora da OPEP. Se está fora da OPEP, é porque Angola pode produzir a quantidade de barril de petróleo que quiser e pode formalizar os preços também ao preço passional que quiser. E pode escolher o tipo de cliente. Ora, se temos esse privilégio, então, olhando no Orçamento Geral do Estado para 2024, que foi tipificado a sensivelmente $60, aí perto de $60, e hoje os preços que estão a ser praticados é 75 a $80, então implica dizer que temos um excedente de $20. Assim, umas contas bem feitas, $20 vezes 1.200.000 de barris de petróleo vai te dar uns bons milhões de dólares. Estamos a falar só um dia. Multiplicando por 31 dias, estamos a falar muitos trilhões de dólares que podes ter. Não estou a dizer num valor fixado ou aprovado, estou a falar do excedente. Ora, se estou a falar do excedente, então isso implica dizer que Angola pode naturalmente ter aqui algum aquecimento financeiro capaz de estimular aquilo que tem que ver com o setor privado. E o setor privado basta ser estimulado por via de quê? Por via do BNA, ou seja, o BNA, as pessoas falam um pouco do BNA. Eu tenho estado sempre a chamar a atenção nas TVs e nas rádios, onde nos jornais também, aqui o jornal O País, passo publicidade, de que o BNA é aquele que define o caminho que todos nós iremos seguir, o tipo de inflação. Nós usamos o modelo flutuante. O modelo flutuante normalmente é enquadrada nos países mais desenvolvidos, que tem uma economia mais industrializada. Não uma economia como a nossa. Não vai dar certo, não vai resultar. Eu, pelo menos, tenho estado a chamar a atenção. O melhor modelo para a nossa economia é híbrida. É o melhor modelo. E tem estado a desvalorizar a moeda de forma propositada, aumentando as taxas fixas. Ou seja, antes era 16%, hoje estamos a falar de 19,5%. Em termos de taxa de juros, para falar de taxas que serve de referência aos bancos comerciais. Ora, se sobes quase sempre a taxa de referência para os bancos comerciais, você está a transmitir recado aos bancos comerciais que não vale a pena você emprestar dinheiro aos agentes econômicos. Vêm para aqui, me compram títulos e vendem. Ou seja, os bancos comerciais já vejam um investimento seguro na compra e venda de títulos negociáveis, que são as ações, do que emprestar dinheiro aos agentes econômicos. Em tese, os que vão ficar mais ricos são os proprietários dos bancos comerciais. Os agentes, ou seja, o setor empresarial, que tem que ver com o empreendedor, com o empreendedorismo, cada vez mais vão se tornar pobres. Vão começar simplesmente a exercer aquela atividade como uma mera atividade. E não é bom. Se queres ter uma economia estável, os empresários têm que ter algum poder financeiro. Não é mau aquilo que chamam em economia acumulação de capitais. A acumulação de capitais para o setor, portanto, produtivo, que são o setor empresarial, quando assim o têm, fazem com que dinamizem a própria economia.
porque a ideia de que só as grandes empresas é que contribuem de forma efetiva para o crescimento econômico, isso é errado. Nos meteram na nossa cabeça de que quando abre, por exemplo, uma África Teste, uma empresa, portanto, uma refinaria, é que vai resolver o problema da taxa de desemprego. Não é verdade. A melhor forma para resolver a taxa de desemprego é emprestar dinheiro nas pequenas e médias empresas. Essas pequenas e médias empresas têm a probabilidade de empregar rapidamente jovens. Imagine, por exemplo, além de ter uma cantina, você lhe empresta 2 milhões de kwanzas. Ele, em vez de meter uma pessoa, vai meter 2. Vai meter 3, que vai limpar, porque tem mais dinheiro, tem mais volume de negócio. Imagine 100 cantinas numa rua, 100 vezes 4 pessoas, são 400 jovens a trabalharem. Ok? Enquanto que uma fábrica, só para terminar uma fábrica pode te levar 3, 4, 5 anos. Até que coloque todos os aparatos, portanto é um mandato a terminar. Então você pode ser tão visionário, capaz de entrar nas pequenas e médias empresas, lhe trazer consigo poder financeiro e eles contribuírem por via de imposto. Um bocadinho só, vai contribuindo, o Estado vai ganhando e vai continuar a empregar pessoas. Logo, as rendas daquelas famílias vão aumentar, porque quando tu empregas ele vai ajudar 3, 4 pessoas. O angolano normalmente gosta de fazer 4 filhos. Primeiro, quando faz só 2, a família da mulher lhe pressiona, a família dele lhe pressiona, aumenta mais 2. São 4 filhos. Ao ter 4 filhos com a mulher e ele próprio, são 6. Ok? Então, se ele tiver empregado, vai ter que beneficiar 5 pessoas. Então, implica dizer que nas 100 jovens a serem empregados, não são só 100. São 600 pessoas, porque cada pessoa engravidou engravidou sua esposa mais ou menos 3 ou 4 vezes. Então, esse ciclo econômico é tão interessante abordar de forma muito simplista para fazer com que as pessoas consigam perceber aonde estamos. E eu devo aqui manifestar também, e aqui fazendo colagem com o nosso tema sobre o empreendedorismo, a nossa política fiscal é errada. Por que é errada? Temos vários impostos que acarretam no empreendedor, no investidor. Isso afugenta o investidor. Normalmente o investidor fica mal quando chega ao final do mês para ir pagar imposto. Se ele já fica nervoso para ir pagar imposto, então não vale a pena aumentar o valor que é deduzido sobre o volume de venda dele. Porque ele vai passar uma mensagem negativa a outra pessoa que tem ideia de abrir um negócio. Porque repare, por exemplo, são mais ou menos mais de 3, 4 impostos que é sobre o rendimento que uma determinada empresa arrecada. Estou a falar do IVA, estou a falar de outros impostos indiretos, imposto industrial, tem vários impostos. Isso o Ministério das Finanças podia rever entre ganhar 500 kwanzas em 1000 empresas e ganhar 50 mil kwanzas em 100 empresas. O que é melhor? É melhor ganhar pouco, mas com muitas empresas. Isso vai estimular as empresas a não fugir ao fisco. Todavia, isso irá engrandecer naquilo que é a nossa temática. Empreendedorismo. Porque o empreendedorismo não é só empreendedorismo, é mais do que empreendedorismo, é mais do que empresa. Porque uma determinada empresa é que dá vida a um país. Quando você tem um número reduzido de empresários, você está a dizer que a população vai pressionar o governo, vai pressionar porque vai querer emprego, vai olhar que o emprego afinal é só no Estado. Não é verdade. O emprego não é só o Estado. A melhor forma que o Estado pode naturalmente se desfazer aqui, entre aspas, da pressão social é por via das empresas privadas. O governo deve emprestar dinheiro, deve aquecer de facto a economia com juros bonificados, com um horizonte temporal elevado. E não precisa ser o executivo, por exemplo, a emprestar diretamente o dinheiro. É por via do BNI, a BNI, os bancos comerciais, os microcréditos. Temos aqui empresas que se destinam a esse tipo de atividade. E passando por aí, claramente que vai chegar aos agentes econômicos de forma controlada, com garantias bem dadas. Como é que é feita a transformação da garantia, por exemplo? Que é importante nós clarificamos aqui. E aqui lanço mesmo um apelo, por exemplo, às administrações municipais. É a maneira como atrasam andar o direito de superfície. As administrações municipais, por via dos governos provinciais, têm que facilitar as legalizações das casas. Entre 100 famílias, não sei se chega a 10, que a casa dele está legalizada. Isso é grave. É grave por quê? O primeiro passo
para que a economia funcione é a legalização dos mobiliários, das casas, das empresas. Você tendo isso, todos os documentos legalizados, quando o banco dizer assim, uma das condições para te emprestar dinheiro, tens que hipotecar a sua casa ou a sua empresa. Você tem um documento para entregar. Portanto, ele vai te pedir uma coisa que o Estado não te entrega. Então, o dinheiro vai ficar sempre lá nos bancos, os agentes econômicos não vão lá buscar, porque tem um documento em falta. Por isso é que a Sua Excelência, Sr. Presidente da República, havia manifestado, e muito bem, de que nós havíamos pedido crédito, recebemos financiamento à Alemanha, para, na altura do metrô, que em Luanda, que era para poder aquecer a economia. Os empresários não estão a ir para o banco. Não, não é que os empresários não estejam a ir para o banco porque não querem. Não, é fruto dos requisitos que o banco pede e os agentes econômicos não têm porque as administrações municipais não lhes estão a disponibilizar. Mas só não lhes estão a disponibilizar por causa do tipo de requisitos que se opõem para poder disponibilizar esse título ou direito de superfície. Como resolver esse problema? Tem que existir uma reforma do Estado. Uma coisa é reforma econômica, outra coisa é reforma judicial, outra coisa é reforma do Estado. Essa reforma do Estado que vai poder incutir ou incluir a tal reforma administrativa vai naturalmente dar aso a uma resposta efetiva, portanto, sobre o direito de superfície. Parece uma coisa mínima, mas é muito importante para o tema que nós estamos aqui a debater. Todavia, quero dizer, o empreendedorismo é daqueles temas mais importantes da economia. Porque se nós começarmos a aconselhar a juventude a criar negócios, nós vamos ter uma Angola diferente. Repare, por exemplo, existem pessoas com profissão, mas não querem profissionalizar a sua profissão. Então, ele é pedreiro, mas não quer profissionalizar. Como é que se deve profissionalizar? Você é pedreiro, você é carpinteiro, você é mecânico, você é eletricista, você pode profissionalizar. Você pode pegar naquilo que é as tuas ideias, podes criar o seu espaço, pode ser por via de aluguel ou na sua própria casa, podes usar a nova tecnologia e publicitar. Eu sou eletricista de viatura, quem tiver dificuldade na sua viatura, eu vou até ao encontro do cliente. Mano, você vai faturar, você vai meter algum dinheiro. Nós primeiro não temos que aceitar as nossas realidades e temos que naturalmente apostar seriamente naquilo que pretendemos fazer. Só dessa forma é que poderemos minimizar o grave aperto que a nossa economia vive. Cada um de nós deve contribuir de alguma forma. Porque se a gente esperar... Já falando sobre a contribuição de alguma forma, o doutor acabou de contribuir para o nosso país com o seu livro Educação Financeira em Angola. Este livro, o que é que retrata? Bom, na verdade, este livro sobre a educação financeira em Angola retrata muita coisa, principalmente aquilo que tem a ver com o bolso do cidadão, do angolano. Nós, nesse livro, eu busco aqui elementos muito essenciais. Por exemplo, quando o indivíduo, normalmente quando o indivíduo recebe o salário, fica nervoso, fica mal. Mas estás mal por quê? Não estou mal porque mal chega, mal vou gastar e por cima vou ter que contrair dívida. Amigo, primeiro você tem que aceitar aquilo que você ganha. Tens que aceitar. Você tens que ter a certeza de que eu ganho 50 mil. Se ganho 50 mil, a minha despesa é 60, eu devo cortar aquelas despesas necessárias. Não, professor Sapo, então se são necessárias, como é que eu vou cortar? Ok, muito obrigado. Existem despesas necessárias, existem despesas prioritárias. Eu, nas necessárias, vou ter que deixar suas prioritárias. Professor Sapo, não dê a volta. Então, como é que eu vou descobrir que essa despesa é necessária ou prioritária? Ora, muito bem. Pega uma lapiseira, pega um caderno, tudo que gastares durante o dia vai apontando. Até 7 dias. Faz o somatório de tudo o que suportaste. Na outra semana, vais completar um mês. Após isso, recebe o teu salário. Agora analisa o que você apontou em termos de despesa, o que você recebeu, o que é que podes eliminar. Porque aquilo que é prioritário para si,
pode não ser prioridades para mim. Aquilo que é necessário para si pode não ser necessário para mim. Esse é um elemento. Outro elemento que falo também um pouco no nosso livro é como lidar com as dívidas. Portanto, você tem que ter capacidade de lidar bem com a dívida. Você contraiu dívida, não pode ficar nervoso na hora de te cobrar. Por um lado. Por outro lado, é a forma como nós maltratamos o nosso dinheiro. Nós não... Repare que estamos numa fase de frio. Tomar banho, logo de manhã, às 6 horas, você sente mesmo que há um impacto entre o frio e o teu corpo, a temperatura. Então, tem esse sacrifício. Você vai ter que aguentar. Banhar, preparar-se, gastar perfume, gastar roupa, vai ir para o trabalho. Significa que teu dinheiro é de sacrifício. Teu dinheiro não vem com o rato à noite, com o gato à noite. Você não é feiticeiro, você não é bruxo. Você trabalha, você tem um rendimento mensal, você trabalha arduamente. Então implica dizer que quando o seu salário sair, você tem que gastar com amor, você tem que ter empatia, você tem que ter um bom contato com o teu dinheiro. Para naturalmente você gastar com amor. Gastar com amor como? Você pode naturalmente evitar aquelas despesas, por exemplo, que nós chamamos aqui bastante desnecessário. Você tem uma namorada, quer aumentar mais 2, para quê? Você já não tem dinheiro para assumir a tal namorada. Como é que você vai aumentar mais 2? Esse problema já não é do Estado, esse problema já não é do Executivo, esse problema não é do Presidente da República, esse é teu problema. Porque você que tens o teu salário de 50 mil, tens uma namorada, quer aumentar mais 2, esse problema é teu. Se tu gastas dinheiro nos restaurantes, vamos lá, hipoteticamente dizer, alguém que não estabelece meta, vou para o restaurante, vou levar 2.000 kwanza, quando acabar os 2.000 kwanza, acabou, volta de lá. Não é aconselhável levar cartões multicaixa para os restaurantes. O seu salário, se você continuar a ter aquelas despesas de forma descontrolada, com um impulso de compra muito elevada, o que é que vai acontecer na prática? O seu vizinho comprou carro, você recebe o mesmo salário que o seu vizinho, vai dizer que o vizinho é feiticeiro. Não, o vizinho não é feiticeiro. A diferença é que o teu vizinho comprou o livro do professor Sapp sobre a educação financeira, está a planificar, está a organizar o dinheiro, está a controlar o seu dinheiro. Portanto, se o dinheiro para adquirir é preciso esse esforço, então você tem que ter o cuidado também de gastar. Você tem que ter aquilo que é a contenção financeira. Quem disse que alguém que, por exemplo, não te ajudou a trabalhar o dinheiro, de repente está te mandando o IBAN, transfere 30 mil, você está assustado que ele mandar 30 mil, por quê? Ah, não, porque minha namorada não. Aqui temos que criar contrato. Contrato de que forma? Minha amiga, você aceitou-me porque me amaste. Eu também te amei. Portanto, se há aqui um conjunto de amor, então não podemos colocar o dinheiro em primeira instância. Se eu só tenho, por exemplo, a possibilidade de lhe dar 2.000, 3.000, 5.000, então você tem que clarificar na filha alheia. Você tem 2 vias. Ou não vai bater a porta da filha alheia, ok? Ou se contenta com o que você tem. É uma das formas também de evitar gastar dinheiro. Porque, se calhar, vai para o seu saco. Se existem homens que também gastam dinheiro das mulheres, como é que estás simplesmente a inclinar o inverso? Não, porque nós ao fazermos uma análise, nós buscamos uma amostra representativa. Normalmente, o homem que pede namoro na mulher, normalmente é assim. Então, se o homem que pede namoro normalmente é na mulher, então você sabe, em antemão, que já tens uma mulher, estás aí chatear a filha alheia, então você sabe que vais aumentar as suas despesas. Então você deves evitá-lo, por um lado. Por outro lado, estou a falar a nível mesmo da reprodução, que é fazer filhos. Hoje por hoje, fazer filho, já não podes fazer filho porque, pronto, me apeteceu pôr em prática aquilo que é a ideologia religiosa de que vai para a terra e multiplicai-vos. Não, se tens possibilidade só para fazer um filho, faça um filho. Doutor, se tiveres possibilidade para fazer 2 filhos, faça 2 filhos. Essa parte dos filhos, como é que fica a questão africana? Nós somos africanos. Sim, é verdade, é verdade. Nós somos africanos e temos que, portanto, alencar esses princípios, mas também é preciso olhar no ponto de vista do bolso, porque o ser africano não é que vai resolver o problema da tua poupança.
Tanto, porque o terceiro vai sempre falando, vai sempre manifestar que você não estás a dar o número de filho que a família precisa. Mas atenção, e agora quando o meu dinheiro não chegar para assumir esse filho, como não me chamou, eu mesmo é que fui lhe buscar, por via de relações, trouxe o filho sobre a terra, como é que agora vais poder se virar com o filho que não chamou-te, você que foste lá buscar? Portanto, o filho, se não te pediu para colocá-lo à terra, então você, pai, tens que ter a capacidade de aumentar as suas receitas. Se trabalhavas numa empresa, ou vais ter que abrir um negócio capaz de aumentar rendimento para assumir o filho, porque o filho deve ser assumido. Então, solução, tens que ter cuidado para poder colocar um filho sobre a terra, não podes engravidar muito também. Tens que conversar, tens que negociar com a tua mulher, tens que negociar. Meio termo, a mulher, nessa fase o país não está bom, então não quero aumentar mais as nossas, não queremos aumentar mais as nossas despesas. E a mulher, de certeza absoluta, que vai lhe compreender. Ah não, mas professor sabe, as gravidezes surgem de forma indesejável, vão fazer planeamento, vão lá no hospital, uma vacina na mulher, ou usa o preservativo. É uma das formas. Aqui no nosso livro nós procuramos formas de vamos lá, transbordar essas abordagens de forma muito simplista para fazer compreender à sociedade a maneira como devemos, portanto, ter aquilo que é a cautela financeira. Outro dado interessante que eu gostava aqui de partilhar é já para o executivo. O ideal seria termos a disciplina de educação financeira desde a eternidade. A criança lá da pré-classe tem que saber que o pai acorda de manhã, vai para o trabalho. É por via do trabalho que sai rendimento para nós comermos. E o papá está a comprar caderno, o papá está a comprar lápis, está a comprar fia-lápis, está a comprar borracha. Eu devo guardar bem esse material, porque o papá gastou dinheiro. Você estará a educar. Já o seu filho está a receber a educação já desde eternidade, portanto, lá na escola. E quando chegar no seio, que é na família, que é o pai e a mãe, também tem que conversar com o filho. Automaticamente os filhos vão estar preparados ou vão estar educados financeiramente. Quando ficarem mais velhos, o que é que vai acontecer na prática? Já não vai surgir aquele que quando alguém tem algum poder, tem dinheiro, começa já a minimizar e a desprezar a sociedade. Aquele não está preparado, não está educado financeiramente. Aquele não foi instruído que uma coisa é ter dinheiro, outra coisa é o ser. E você tem que estar dentro, estar inserido numa da sociedade. Então você tem critérios a cumprir, você tem que respeitar, nem todos são tão trabalhadores. Então você deve tratá-lo bem. Mas isso também só acontece quando formos bem informados, bem instruídos. E isso claramente o governo, por via do Ministério da Educação, pode fazer. Ah não, isso já o problema não é do Presidente da República, isso é da Ministra da Educação. A Ministra da Educação é que deve colocar propostas efetivas sobre um problema que podem ser resolvidas. Os acadêmicos, que somos todos nós, conseguimos naturalmente contribuir. Que é o quê? Dar formações aos professores que, para poderem naturalmente terem capacidade para dar aulas, okay, sobre a educação financeira. As escolas, por exemplo, que eu estou a falar muito de escola porque a educação é coisa séria, é a coisa mais importante que esse mundo tem, porque tem que ver com a formação dos recursos humanos. Nessas formações dos professores que nós temos estado a falar de quando há um trimestre a terminar o seminário, devia-se falar muito sobre a educação financeira. Nas igrejas devia-se falar muito sobre a educação financeira. As pessoas têm que estar educadas financeiramente. E nesse livro também diz que você não pode visitar o outro na hora do almoço. Não! Hora do almoço. Repare, por exemplo, vamos imaginar aqui. Hipoteticamente, o indivíduo comprou uma caixa de frango. E uma caixa de frango tem sensivelmente 24 pernas. E aquela família são compostos por 6 elementos. Implica dizer que, por dia, ele se gastar 6 pernas de frango, implica dizer que a caixa de frango não vai passar mais de uma semana. Agora você está a visitar a tua prima, a tua irmã, o teu amigo, às 11h55 e por cima leva 2 filhos. O que é que vai acontecer na prática? Como somos africanos, ele não vai negar-te. Ele vai te servir o frango, mas ele não te chamou. Você apareceu sem convite, você vai gastar o frango da tua prima. E quer sim, quer não, a tua prima só não vai ter coragem de te dizer. Mas ela está feliz pela abordagem do professor Sábio. Porque ela vai dizer assim:
o professor Sapi naquele dia disse de que antes de visitar o teu amigo, a tua prima, hora do almoço, comunica-o. Ou vai te dar comida nega, ok? Mesmo estando com fome, porque você está a ferir aquilo que é a gestão alimentar do teu amigo, da tua irmã. Não, professor Sapi, nós somos africanos. Ah, ok, somos africanos. E quando o frango acabar, o africano é que vai comprar o frango na arca? Não. Então, nós temos que ter uma educação de boa convivência, porque nessas coisas pequenas é que vão fazer diferença depois no orçamento familiar. Outro dado interessante que está aqui nesse nosso livro, por exemplo, para os casados, o homem, o marido, não avisa na sua mulher, está a vir com amigo para vir comer. A mulher só serviu para o marido, não serviu para o amigo do marido. Implica dizer que o marido deve comunicar à sua mulher de que está a vir com alguém, para naturalmente ouvir da parte da mulher se lá na despensa tem comida suficiente para poder servir o amigo do marido. Isso não é uma questão da mulher ser boa ou não, é uma questão da realidade alimentar em casa. Outro dado interessante que também colocamos aqui nesse livro, tem coisas muito interessantes. É, por exemplo, a maneira como nós não fazemos aquilo que é o orçamento familiar. O que é orçamento familiar? É uma conjugação de ideias entre o homem e a mulher. A mulher tem que falar o seu salário, o marido tem que falar o seu salário na mulher, o marido tem que dizer aquilo que está a gastar e ter uma poupança conjunta. Ah não, professor Sapi, como assim? Sim, quando você guarda as informações na sua mulher e vice-versa, então não é casamento, é melhor você divorciar já, porque não é casamento. Casamento tem que ter uma claridade muito grande no ponto de vista da gestão financeira. Vocês têm que planificar. Este ano vamos fazer o quê? Vamos comprar o quê? Este ano vamos comprar um televisor, uma arca. Vocês estão a planificar. Porque quando não há esse diálogo muito profundo, o que é que vai acontecer na prática? Você está vendo com a tua mulher está a comprar terreno, está a construir, tem pedreiro, e por cima vai te levar. Você vai alugar uma casa com a própria mulher, afinal aquela casa é da própria mulher. Okay? Isso é por quê? Porque faltou a comunicação. E outro dado muito interessante que também gostávamos aqui partilhar, com relação ao tema em debate, é, na verdade, a maneira como, por exemplo, algumas mulheres, quando sabem que o marido tem dinheiro na conta ou na banca, os problemas dela nunca acabam. Ou seja, a par das necessidades dela, ela busca as necessidades da mãe dela, do pai dela. Não pode ser assim. Ou seja, enquanto não acabar o dinheiro do marido, os problemas dela nunca terminam. Não pode ser assim. Estou a fazer de forma inversa também. Isso acontece. Portanto, também o marido a castigar financeiramente a mulher. Isso acontece. Hoje por hoje já não há só mulher chuladora, há homem chulo também. Porque existem homens que andam atrás das mulheres que têm dinheiro. Existem mulheres que também andam atrás dos homens que têm dinheiro. Agora, o que tem que fazer? O que esse livro ensina? Esse livro ensina que você tem que ter cuidado com o teu dinheiro. É de muito esforço. Ok? Porque você não é feiticeiro, repito, e aqui inclusive eu usei essa terminologia. Você não é feiticeiro, todo dia não vem à noite com gato, você trabalha. Se você trabalha, então você deve respeitar. Você é primeiro a respeitar o teu dinheiro para que aquela pessoa valorize. Acontece, por exemplo, casos que tu entregas dinheiro numa mulher e a mulher te diz assim: esse dinheiro bem bocado, sabe o que você faz? Recebe o dinheiro. Porque o dinheiro é teu. Diz, está bem, bocado é que me faz favor, dê-me só um milho que eu estou a te dar. Recebe o milho, pega e vai. Implica dizer que depois disso, ela nunca vai voltar a fazer a mesma coisa. Porque você está a lhe mostrar que dinheiro é para lhe respeitar. Você tem que ter educação com o teu dinheiro. Você tem que ter uma empatia. Você tem que ter um amor, um sentimento com o teu dinheiro. Você tem que dizer, por exemplo, e avaliar onde é que está aí o teu dinheiro, qual é a importância da aquisição daquele produto. Por que eu no óbito, por exemplo, tenho que dar dinheiro a mais? Isso acontece muito cá em África. Você chega nos óbitos, contribuição é 2.000 e 2.000, você quer pegar 10.000 e entregar. Quem te mandou dar o 10.000? Quem te pediu? Enquanto você não mudar a tua mentalidade da forma como deves encarar o dinheiro, você vai ter problemas. E alguém pode dizer, mas professor Sapi, como assim eu devo ter esse rigor de tal maneira que eu possa ser diferenciado na sociedade? Mano, o dinheiro é teu, o dinheiro não é nosso. E dinheiro não fala, o dinheiro está no bolso. Portanto, o dinheiro só sai, e aliás é daquele recurso mais bonito a ser gerido, porque não fala.
Diferente do homem, porque eu estou consigo a conversar, de repente, quando eu ir, você vai me falar mal. Mas o dinheiro não vai te falar mal, o dinheiro está no bolso. Eu tenho dinheiro, esse dinheiro só vai sair, você só vai saber que tenho dinheiro quando eu movimentá-lo. Então isso implica dizer que você pode mudar a tua vida. Podes mudar a tua vida se criar consigo aquilo que nós chamamos de disciplina financeira. Você tem que estar disciplinado financeiramente. A disciplina financeira, por exemplo, um dos elementos que eu gostava aqui de introduzir a nível das mulheres mesmo, e falo muito sobre as mulheres aqui nesse livro, é a maneira como algumas mulheres, quando vão, por exemplo, na Praça do 4, enquanto não passarem na fila de roupa, assim não é a Mana Joana. Quer dizer, eu tenho uma prima que é assim, se ela não ir para o 4, ou seja, se ela ir para o 4 para comprar comida, se não vir com uma roupa, não é a Mana Joana. E eu coloquei mesmo aqui o nome dela, Mana Joana é minha prima, pode ficar nervosa, é normal. Esse exemplo serve para muitas mulheres. Vão comprar sapato, mas a ideia não é para ir comprar sapato, e vão pôr lá em casa e não usam. Vão comprar vestido, põem em casa e não usam. Quando tiverem que convidá-la para ir para um casamento, diz que não tem roupa. Você vai dar dinheiro, vai comprar novamente outro vestido, outro sapato e vai ficar aí. E se nós quisermos fazer uma reflexão profunda, vamos perceber, cada um de nós, principalmente as mulheres, por favor, analise. Quantos sapatos tens que você não usa? Quantos vestidos tens que você não usa? Quantas saias tens que você não usa? Vamos ser honestos. Agora, se você sabe que tens essas quantidades, vou te dar um conselho. Aquelas roupas que você não usa, não ofereça. Vende. De graça é o oxigênio e a chuva. Pega as coisas que você não usa, vai fazendo publicidade e vai comercializando. Não importa o valor, mas vais ter que retirar algum dinheiro sobre, portanto, o valor que foi implementado no período anterior. Você estarias a criar aquilo que é um ciclo financeiro. E nós, quando começarmos a mudar essa abordagem, a nossa mentalidade nesse sentido, nós iremos contribuir de forma significativa para o crescimento do nosso país. E eu costumo dizer sempre, nós não podemos pensar que tudo é sob a responsabilidade de quem nos está a governar. Não, há responsabilidade individual. Há responsabilidade que é literalmente individual. Você, se estás a comer 7 vezes por dia, aqui ninguém é culpado. É você que quer comer 7 vezes por dia. Essa responsabilidade é tua, porque o rendimento é seu, o salário é seu. Então você pode, de forma racional, de forma equilibrada, gastar bem aquilo que você ganha. E um dado muito interessante, que eu também falo sobre esse livro. No mundo tem quanta gente? É muita população. O Deus Jesus Cristo tem que ajudar todos. Há dias que ajuda o Antônio, há dias que ajuda o Miguel para ter dinheiro. Você, quando chega a tua vez de ter dinheiro, poupe bem, agradeça, gere bem. Você é normal que alguém te chame ambicioso? É um nome que está no dicionário. E alguém tem que expressar, porque está lá escrito no dicionário. Não podes ficar nervoso. Só te chamando de ambicioso. Você até pode dizer, eu não sou só ambicioso, eu sou ambicioso pro max, porque eu respeito o meu dinheiro. Outro exemplo que eu gostava aqui de tecer muito rapidamente. Por exemplo, você tem um carro que gasta muita gasolina. Você tens uma situação para resolver pontual no Lubi. Tu não precisas ir com o teu carro. Se tu pegares 300 kwanzas aí e voltar 300, são 600 kwanzas, por exemplo. Mas se você ir com o teu carro, você vai gastar mais que 600 kwanzas do ponto de vista de combustível. É uma questão de lógica. É uma questão de lógica só. Outro sim, existem aqueles bens substituíveis, que um bem pode ser substituído com outro. Você sabe qual? Por exemplo, não tenho dinheiro para tomar um leite com pão. Eu posso pegar o chá de cachimbo, plantar na minha casa. Ah não, professor, aqui está afagado, tem mosaico. Ok, vou pegar um balde da tinta assim, vou meter lá, ponho lá um furozito por baixo, vou meter lá a terra própria e vou plantar aí, ponho no quintal lá no campo. Não vou comprar mais chá. Vou passar a tirar mesmo lá, com açúcar, vou tomar. Não, e pão? Você não tem dinheiro para comprar pão. Você pode tomar simplesmente o chá.
É normal. Você está a criar alternativa perante a dificuldade. Não, pessoal, sabe, você está a criar aqui um exercício de aperto, não. Eu estou a inovar, estou a buscar dados perante aos problemas que todos nós já sabemos, que é o aperto financeiro. Então, em Angola há problema de crise econômica e financeira. Mesmo neste aperto financeiro, que nós estamos com o aperto do tempo, e vamos aproveitar que o doutor fala com as nossas câmaras para o jovem que está aí a assistir, que conselho vai passar, de tal forma em que tenha uma vida financeira abundante. Primeira coisa que devo passar é o objetivo principal desse livro. O objetivo principal desse livro é transformar a tua mente. É fazer com que respeite mais o seu dinheiro. Valorize mais o seu dinheiro. Tenha empatia com o seu dinheiro. Não gasta com nervo aquilo que você adquiriu com muito esforço. Adquirir dinheiro custa. Porque deves esperar durante um mês para ter um determinado salário. O seu dinheiro não vem à noite com o gato. O seu dinheiro é trabalhado, é produzido. Logo você tem que ter respeito. Segundo ponto, evita ter amigos que só te pedem dinheiro, que só te gastam dinheiro. Evitam ter muitas namoradas, porque vai te falir. Evite despesas desnecessárias. Evite comprar coisas que você não usa. Evite, portanto, obter bens que você pode perceber que pode ser adiado num outro período de tempo. Entretanto, de certeza absoluta, se conseguires, portanto, passar a fazer a planificação do teu rendimento e ter uma organização do teu dinheiro e controlar bem o teu dinheiro, terás uma estabilidade financeira. E o nosso livro, claramente, que será apresentado, portanto, para a semana, concretamente no dia 15 do mês em curso, no Hotel Praia Morena, e claro que estará a ser comercializado a 10 mil kwanzas, e de certeza absoluta que quando deparar-se com o livro e leres pelo menos 5% do que está aqui, vais começar já a mudar alguma coisa na tua vida e vais perceber que, afinal de contas, para ter dinheiro não precisa ir receber feitiço, só precisas você estar bem posicionado, identificar aquilo que você quer e saber selecionar aquelas amizades, aquele seio que pode trazer consigo algum valor acrescentado para naturalmente conseguir atingir os seus objetivos. Eu costumo dizer sempre, você não pode vir na vida só para pagar lá teu corpo e teu espírito. Você tem que vir na vida para definir metas a curto, médio e longo prazo. O que é que eu consegui daqui a 3 meses? O que é que irei conseguir daqui a 6 meses? O que é que eu irei conseguir daqui a 1 ano? Se você não conseguir atingir nenhum desses objetivos, você tem que mudar de estratégia. Alguma coisa está a falhar. Porque você tem que apresentar resultados. Mas tudo depende do processo. E o processo é essa panorama toda que acabamos por apresentar. Aproveito a oportunidade para mandar abraços ao pessoal que está a assistir, à família. Este é o momento do doutor. Muito obrigado. É sempre um prazer tê-lo aqui, tanto na nossa TV. Um abraço muito forte a toda a minha família, minha mãe, meus irmãos, tanto minha mãe, Teresa Canjala, o Rita Camboa, Daniel Sap, José Sap, Rita Sap, Angelina Sap, Luísa Sap, Fernando Sap, portanto toda a família Sap, família Javela, Inácio Javela, Adriano Javela, Joaquim Javela, portanto, tudo Javela, todos os acadêmicos que existem nesse país, que naturalmente, de uma ou de outra forma, têm estado a contribuir para o desenvolvimento, para o crescimento e para o desenvolvimento do nosso país. As minhas filhas, portanto, meus filhos, Joselma, que é a Rita Sap, a Luzia Sap, a Josiane Sap, Josué Sap. Portanto, devo confessar que é uma comunidade, toda Angola, um abraço muito forte, dizer que são especiais e têm comigo aqui grandes apreço e mais uma vez devo aconselhar-vos para adquirir um livro sobre a educação financeira em Angola. E isso pode naturalmente mudar a vida de todos nós, porque alguém, quando é bem educado financeiramente, acaba por ter disciplina,
acaba por ter regras, acaba por estar até bem educado porque não vai fazer coisa que não lhe mandaram, ou seja, a cultura de oferecer dinheiro tem que passar. Nós não podemos oferecer dinheiro a quem não nos pediu. Nós não podemos chegar e pagar cerveja gasosa as pessoas que a gente encontra num determinado recinto para mostrar que nós temos mais dinheiro do que eles. Não precisamos disso. Nós precisamos mostrar o nosso valor moral e cívico. Nós precisamos muito ser do que o ter. Portanto, quando tiveres a capacidade de diferenciar essas duas terminologias, terás sucesso e estabilidade financeira e emocional. Obrigado. Portanto, hoje fechamos o nosso programa com o Dr. José Alfredo Sapp, economista e autor do livro Educação Financeira em Angola. Voltamos no próximo programa. Esteja do outro lado, mantenha-se informado que nós somos a Onjango TV e este é o programa Nossa Catumbela. Catumbela, minha terra natal. Estou no morro e vejo a marginal. Oh, que bela terra.